Olá pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao capítulo 31 e 32 de Gênesis e vamos seguindo firme o nosso propósito, sempre mergulhando na vontade de Deus. O que Deus quer para você, para mim, é isso que nós queremos através do propósito de ler a palavra de Deus. Quanto mais você sabe do que está escrito, mais você terá a oportunidade de fazer as suas escolhas, de definir qual o caminho que você quer seguir. E se você definir, se você se decidir em fazer a vontade de Deus, com certeza o resultado será os melhores para você, para a sua vida, para a sua família, em todos os sentidos da sua vida, quando você realmente cria uma aliança com Deus, à luz, claro, da sua palavra, né? E no capítulo 31, eu reservei esse versículo aqui, o versículo 13, quando ele diz assim, ó: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Jacó decide se separar do seu sogro Labão, e quando ele toma essa decisão, Deus traz para ele essa revelação, que aquele Deus que um dia ele lá atrás fez um voto, né? Ele se levantou para fazer um voto na pedra, que a gente inclusive leu, derramou o azeite, né? Ele declarou ali que se Deus fosse com ele, ele seria fiel a Deus. Aquele Deus, ele permaneceu acompanhando Jacó por todos os anos. Se você ler esse texto todo, o capítulo 31, você vê que ele fala que ficou 20 anos com Labão, passou por muitas injustiças. Labão o enganou, passou a perna nele 2 vezes, depois mudou o seu salário 10 vezes, quer dizer, houve várias injustiças, mas curiosamente, Deus nunca o desamparou, Deus sempre esteve ali. Às vezes você passa por situações da sua vida e você não entende por que isso está acontecendo, você se questiona e questiona talvez até Deus. Será que Deus existe? Será que Deus está vendo? Por que Deus deixou isso acontecer? Mas durante os 20 anos, Deus continuou com Jacó. Você veja que Deus falou: olha, eu sou o Deus lá da pedra que você ungiu. Quer dizer, eu estou com você desde aquele dia que você decidiu fazer um voto comigo, eu estou contigo. Quer dizer, eu tenho te honrado, tenho abençoado, mesmo diante das injustiças, das situações, eu permiti que tudo isso acontecesse. Em outras palavras, para que de alguma forma chegasse a esse ponto e você pudesse mudar, ser moldado por Deus. É isso que eu acredito. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus, eu dei a minha vida a Jesus, tudo que acontece depois disso, pessoal, vem da vontade de Deus. Sejam coisas que para mim sejam agradáveis, ou sejam coisas que para mim sejam desagradáveis. Pode ser desagradável para mim, mas Deus, se Ele permitiu que eu passasse, né, porque a minha vida está na mão dEle, então se Ele permite que eu esteja passando ou passe por alguma situação, essa situação está dentro da vontade de Deus. A única coisa que eu preciso é confiar nele, sabe, é não abandonar a minha fé, é não me deixar levar pelas minhas emoções, pelo meu coração, não deixar nada atrapalhar o plano de Deus, a conclusão desse plano. E a conclusão do plano de Deus vem através do quê? Da nossa fidelidade, de nós perseverarmos e ficarmos até o fim, confiando que Ele vai trazer a resposta, seja mais cedo, seja mais tarde, mas está tudo no cuidado, no comando de Deus. Essa é a nossa fé. E aí mais à frente, um outro versículo que eu separei aqui, acho que já está no capítulo, antes do capítulo 32, quando fala assim: o Deus de Abraão, versículo 53, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. Labão falando com Jacó, né? E falou assim: jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. Quer dizer, ele lembrou, né? Lembrou do pai, lembrou desse Deus, fez até um juramento por isso. Havia um temor, temor para com o pai, temor para com Deus, e esse é o fator principal do relacionamento de uma pessoa com Deus. Isso é muito importante. E aí eu ressaltei aqui no capítulo 32, é muito interessante porque ele começa dizendo assim, ó: Jacó também seguiu o seu caminho, encontraram-no os anjos de Deus, e disse:
quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Olha que interessante. Jacó tinha sido perseguido pelo seu sogro, achou até que poderia algo de ruim acontecer. Quando ele sai, segue o seu caminho, um exército de anjos estava com ele. Na verdade, ele nunca esteve sozinho. E é isso que eu penso, sabe? Às vezes até parece que você está sozinho, e às vezes até parece que alguma coisa de ruim poderia acontecer ou possa acontecer. Mas se você está com Deus, o exército de anjos está com você. O exército do Deus vivo, ele está com você, e ele vai te proteger. O pior não vai acontecer, tanto é que não aconteceu. Deus não precisou colocar o exército de anjos em favor de Jacó, porque o próprio Deus revelou a Labão que não era para fazer nenhum mal a ele. E lá na frente, pessoal, só para a gente terminar, lá no versículo 24 já do 32, diz aqui, Jacó porém ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E depois a gente percebe que esse não era um homem qualquer, Esse homem, na verdade, era o anjo de Deus, era o próprio Deus. E o próprio texto diz, que ele lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Com os homens, a gente luta todo dia, Você sai de casa todo dia para lutar. Você luta consigo mesmo, porque tem vontades, pensamentos, desejos, situações que vêm para te atrapalhar, para atingir você de alguma forma e abalar a sua fé. Então você luta com o homem todos os dias, seja a sua luta física lá fora, na sua vida secular, ou seja até a sua luta pessoal com o seu homem, Você mulher, homem, quer dizer, a sua humanidade, você luta contra ela todos os dias, e você vai precisar prevalecer. Mas aqui está dizendo que ele também lutou com Deus, não contra Deus. Ele lutou com Deus, houve uma guerra com Deus. Por quê? Porque entenda isso, você precisa demonstrar para Deus o quanto você o quer. Deus, ele está à disposição, ele está acessível a todos, mas Deus é Deus e espera de nós, que devemos demonstrar o quanto queremos Ele na nossa vida. Às vezes a pessoa ela demonstra o quanto ela quer uma outra pessoa na vida dela, por exemplo. Quando ela quer namorar, por exemplo, ela faz de tudo, Tenta conquistar, compra presentes, procura se arrumar, procura se dedicar em deixar claro o quanto ela gosta da outra pessoa para ela começar um relacionamento. Então ela faz de tudo para que aquele relacionamento aconteça. E a pergunta que eu faço para você: você tem feito de tudo para Deus? Você tem feito de tudo pelo Espírito Santo? O que você precisa mudar? O que você precisa melhorar? Decida agora, assistindo esse vídeo, vai pensando, que o Espírito Santo mostrar para você, decida e faça, porque a única pessoa que pode mudar esse rumo que você está seguindo é você mesmo, tá bom? Amanhã a gente volta, lembrando que sempre por volta das 18 horas entra o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser também ativar as notificações, fica mais fácil. Sempre quando o vídeo entrar, você já vai acompanhar ali, tá bom? Porque às vezes a gente posta o link nas nossas redes sociais, às vezes não. Então fica mais fácil você já deixar a notificação aí ativada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã.